Paz do Senhor, irmãos e amigos do podcast De Olho na Fé. Estamos aqui hoje com o pastor Arnaldo, com um projeto Paz para o Acre, da Geração Eleita. Né, pastor? Seja bem-vindo. Nós estamos aqui hoje para ouvir um pouco do seu testemunho, um pouco do seu trabalho. Mas antes de começarmos, vou trazer uma palavra para o seu coração. Está em 1 Tessalonicenses 5,18, que fala assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Dê graça, porque você acordou com vida, porque você acordou com saúde, porque você está com a sua família hoje, reunida. Embora aconteçam as intempéries, as dificuldades, mas faz parte do processo. Crente sem batalha não é crente. Não é isso, pastor? É verdade. E a palavra, ela nos traz assim, um conforto no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade que está sendo nos dada, a todos os seguidores também desse podcast, que é uma bênção. Estamos aqui para tentar responder as perguntas que serão faladas aqui. Pastor, fale um pouco mais do seu projeto, né? Como foi que ele surgiu, esse projeto? Aproximadamente em 2017 para 2018, dentro do presídio Francisco de Oliveira Condes, que na verdade é um presídio que tem aproximadamente 4.000 pessoas. E ali no pavilhão J, a gente ficou ciente que se criava ali naquele momento, em 2017 para 2018, se criava ali uma certa organização, e essa organização começou. Só que a gente percebeu que dentro do estatuto a saída era a igreja. Como foi que o senhor chegou lá no presídio assim com essa informação? Alguém falou para o senhor? Foi algo assim que o senhor já vinha investigando? Naquele momento se espalhou em todo o sistema prisional. Não só no Francisco de Oliveira Condes, como também nós temos hoje vários presídios. Temos o presídio de Senador Guiomar, tem outros presídios em Rio Branco. Então, naquele momento, se espalhou dentro do Francisco de Oliveira Condes que foi criado uma organização, e essa organização ela surgiu dentro do pavilhão J. E nós ficamos cientes, e a gente queria saber que organização era essa, e que tinha também um estatuto, aí tinha um inciso e lá um artigo, que a saída só podia sair se fosse para a igreja. Eu digo, opa, aí é uma oportunidade. Sair da organização, sair né? da Que o senhor está organização. falando, né? Sair da organização, porque eles têm um estatuto, lá no estatuto tem lá as suas normas, né? Sim. Tem um inciso lá, e aí tem um artigo, e a saída era a igreja. Então, alguns que estavam entrando ali naquele momento, alguns que estavam entrando, eles percebiam que eles começaram a matar pessoas. Entendi. Então, a outra organização, que eles começaram a ter uma discussão entre eles, então agora, alguém que não queria morrer, começou a gravar vídeo. Ou seja, eu comecei a gravar o primeiro vídeo, o segundo. Os vídeos consistem em quê? O senhor grava vídeo com as pessoas que saem do presídio, as pessoas aceitando Jesus? Como que funciona isso? Porque só grava o vídeo quem faz parte de organização. Ainda que seja aquela que surgiu dentro do pavilhão J, que foi o B13, o P13 surgiu dentro do pavilhão J. E que naquele momento ali, eles cresceram tanto que eles tomaram o estado do Acre, essa organização. Então a saída era gravar um vídeo. Como é que era o vídeo? O vídeo, o camarada chega, eu chego para o camarada com o seu nome. Aí ele fala o nome dele, qual é a organização? E naquele momento eles diziam que era B13. E qual é a sua senha? Ele dizia a senha. E qual é o seu vulgo? Ele dizia qual era o vulgo. O vulgo seria o quê, pastor? Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu estou gravando aqui o Marcos Antônio.
seu nome, ele vai dizer Marcos Antônio. Marcos, qual é a sua organização? Ele deixa claro, eu sou do B13. E qual é o seu vulgo? Ele vai dizer lá, Príncipe da Morte. Porque seria um apelido, um é pseudônimo. um vulgo. Esse vulgo seria um pseudônimo, vamos dizer assim, um apelido. Isso. Como ele é conhecido no mundo do crime. Príncipe da Morte. Inclusive, eu até gravei que o nome dele era Príncipe da Morte. Ele era um cara que só, dentro do artigo dele, era só para matar. E ali o cara grava. Então, aquele vídeo, aí eu jogo para quem? Jogo para o conselho do B13. Aí cai lá no conselho deles. Então, o cara estava fora do crime. Do mesmo jeito, também o PCC, também o Comando Vermelho. E essas organizações criminosas, pastor, elas ficam verificando se a pessoa realmente está na igreja, se não está na igreja, se está... eles fazem, vamos dizer assim, essa fiscalização? Todos esses homens que fazem parte de organização, que na verdade, quando eles gravam o vídeo, eles ficam sendo monitorados, observados. Entendi. Eles não podem mais estar em boca de fumo, eles não podem mais estar envolvidos com quem faz parte. Ele está decidido a ir para a igreja. Porque logo no início, lá para 2017, 2018 ali, tinha também uma outra organização, que era a Infara. Então era a Infara, era o B13, Comando Vermelho e PCC. 4 organizações instaladas dentro do nosso estado do Acre, dentro dessa região. Quando eu digo que no pavilhão J se deu início ao B13, nós tínhamos consciência agora que o estatuto, lá no artigo e no inciso deles, a saída era gravar o vídeo, e ao gravar o vídeo, a gente pegava o vídeo e jogava para todos, jogava para o comando, para o PCC, e aí o vídeo circulava em todas as organizações. E qual foi o papel da igreja nesse momento? Além de fazer com que eles aceitassem Jesus, né, saíssem do crime, o que a igreja influenciou também nessa questão? Na verdade, não era a igreja geração eleita. A geração eleita. Não era as igrejas. Eu entendi. Porque aquilo ali para eles era muito perigoso. Você entrar num território, você gravar um vídeo com uma pessoa que uma outra organização queria matar. Estava decretado pela uma outra organização. O senhor chegou a receber ameaça? Algumas vezes. Teve 2 situações difíceis. 2 situações. Aí só para fechar aqui essa pergunta primeira, então os vídeos são gravados e jogados. Agora vamos para a questão aqui. A ameaça aconteceu, eu tratei com uma família, essa família, eles eram traficantes. A gente tratou com eles e agora eles estavam na igreja. Só que um dos filhos desse casal estava no presídio. E o filho que estava no presídio, ele tinha um comando dentro de uma organização. Houve um mal-estar na igreja e a mãe dele foi visitar esse filho. Ao chegar no sistema prisional, disse para o filho: olha, o pastor Arnaldo Barros, ele conversou comigo e o teu pai, e a gente ficou chateado. Só que esse jovem criminoso, ele entendeu da forma equivocada. dele. Foi equivocado. Então, o que acontece? Eu estava na igreja, chegou 2 carros. Por que chegou 2? Porque um ficou nas proximidades e o outro entrou e ficou mais próximo do local da igreja. Então, eram 2 carros com 10 pessoas. 10 homens. Esses homens estavam bem armados. Bem armados. E esses homens agora, o primeiro desce. O primeiro carro ficou no ponto estratégico. E o segundo carro ficou fazendo ali a retaguarda, nas proximidades. O filho dela, que estava no presídio, disse: para matar o Arnaldo Barros. Então agora, naquele momento, o primeiro que desce, bem armado, ele dá de frente com um dos camaradas que era criminoso, só que já estava na igreja. Entendi. E disse: e aí, meu irmão, o que tu está fazendo aqui? Rapaz, tu congrega aqui? Quem é esse cara aí, Arnaldo Barros? O cara ficou meio assim, não sabia se era pastor. E quando ele disse: não, é o pastor Arnaldo Barros, ele disse: rapaz, tem uma situação que precisa ser resolvida. E agora? Só aperta ali
Não, não. Aí, dali. Isso. Rapaz, viemos aqui por uma situação. Qual é a situação? E aí ele explicou, não foi assim não. A situação é que esse casal, eles estavam fazendo isso e isso e isso. E está provado. Tem uma câmera que prova que eles fizeram essa situação aqui. Que na verdade eles estavam E eles chegaram a falar retirando dinheiro do caixa da igreja. E eles chegaram a falar com o senhor? Não. Retirando dinheiro do caixa da igreja. E, foi isso mesmo? Foi. Não, rapaz, é o seguinte, nós viemos aqui para decidir essa situação. Aí ele volta para o carro, entra no carro, eles conversam lá com os caras lá dentro, olha, não foi isso, tem que apurar os fatos. Eu conversei ali com um camarada nosso, e aí eles passaram o rádio para o outro e foram embora. Foram para casa, sumiram. Esse pessoal vieram de um bairro que era tomado por uma organização, então eles vieram decididos a criar uma situação com a minha pessoa, decidido a me matar. Meu Deus. E aí, depois de um tempo, hoje esse rapaz, eu não vou falar o nome dele aqui, ele tem um vulgo, ele tinha uma senha porque ele já não faz mais parte de nenhuma organização, hoje ele é empresário. Ele é empresário hoje, a mãe dele disse, pastor, o meu filho deu um comando para matar o senhor recebeu um livramento. Então foi um momento difícil. Claro que teve mais outras situações que eu não posso falar aqui, mas dentro dessa situação houve uma outra situação já ligada a isso. Então hoje, esse rapaz que deu o comando dentro do presídio para me matar, porque ele se sentiu que a mãe dele foi constrangida e o pai, e nem foi isso. A gente tratou a situação e a gente mostrou no vídeo a prática deles dentro da igreja. Só que naquele momento foi uma interpretação errada. Esse tempo que o senhor está na geração eleita como pastor, é 20 anos? Quantos anos? Eu estou hoje há 28 anos dentro da igreja, ou seja, 28 anos que eu aceitei Jesus, 28 anos que eu estou congregando. E durante esse período que o senhor está congregando, que aceitou Jesus, teve algo assim que marcou a sua vida, assim, na sua trajetória como cristão, como pastor, assim que o senhor diga assim, foi um milagre, esse daqui foi algo assim que me deixou tocado e eu fiquei emocionado para ver o agir de Deus ali. Algo assim que lhe tocou bastante? Quando eu aceitei Jesus já faz 28 anos, logo no início do meu ministério, claro que eu não era pastor, chegou uma mulher de São Paulo, uma profetisa, e disse assim, eis que eu coloco um cajado em tuas mãos. Naquele momento eu não entendia isso, um cajado. E aí ela disse assim, tu serás um grande pastor, não só nesse estado e conhecido em todo o Brasil e fora do Brasil. Eu falei, cajado? Depois que Deus usou ela, eu perguntei para ela, eu disse, o que é cajado? Ele disse, tu vai ser um pastor. Eu ser um pastor? E depois de poucos dias, já uma segunda confirmação, um carteiro passou na minha casa e disse algo que eu nunca esqueci, milagre. Disse o quê? Por que eu digo que é milagre? Porque o carteiro disse assim, eis que eu, o Senhor, falo contigo. Eu não entendia. Te colocarei no topo, isso serás numa velocidade da luz. Velocidade da luz, o que é topo? E aí ele começou a falar. E o senhor tinha quanto tempo de conversão? Não, eu era novo convertido, não tinha poucos dias de convertido. Eu não tinha eu nem entendia muito. Não entendia nem o que eles estavam falando. Naquele momento ele disse, vou te levantar nesse estado para libertar os cativos. Ele disse mais ainda, Deus dizendo através da boca daquele homem, Deus usando ele dizendo assim, a tua boca será a minha boca. Depois de tudo ali, eu disse, vamos lá, o que é topo, homem de Deus? Ele disse, topo é um lugar de estratégia. Deus está dizendo que vai te levar, vai te levantar e será numa velocidade da luz. Eu entendo que quando desliga a luz lá em Porto Velho, desliga aqui. Verdade. E é uma velocidade tremenda. Questão de segundo. Desligou e ligou aqui. Então, ali foi milagres. E depois de pouco tempo, eu comecei a orar, eu orando. Eu entrava dentro da mata. E dentro da mata eu começava a pregar para os pau. E poucos dias eu colocava a mão nas pessoas, elas caíam. E eu coloquei a mão numa senhora, ela vomitou uma rã. Aí eu falei, não, rapaz, o que é isso?
Uma mulher que estava acamada, eu orei pelaquela mulher. Você perguntou sobre os milagres. Então, essa profetisa que veio de São Paulo, esse carteiro, que hoje ele é pastor, é o Ronen, mora em Porto Velho. Então, começou os milagres. Uma mulher raquítica, à beira da morte, e ela vomitou aquele sapo, o sapo caiu. Eu falei, meu Deus, e de lá para cá, dentro dos presídios, nos bairros, nos lugares mais distantes, fora do Brasil, preguei fora do Brasil e as pessoas começavam a cair, vomitar, demônios se manifestando, pessoas sendo curadas, libertas. Então eu percebi que tudo aquilo que Deus havia falado estava se cumprindo e numa velocidade da luz, e bem rápido. Na sua igreja vocês trabalham com libertação, cura e libertação também, né? Cura e libertação. Porque as pessoas que vêm do presídio, né? E elas geralmente vêm com uma carga espiritual, às vezes de uma hereditariedade, passa de pai para filho, né? E como que é esse trabalho de cura e libertação dentro da igreja? O trabalho de libertação, ela exige muito daquele que tem o chamado. Deixa eu dar só um exemplo. Por que eu digo que exige muito? Chegou um rapaz, logo no início do meu ministério, eu coloquei a mão na cabeça dele, ele manifestou um demônio e ele falou uma coisa interessante. Porque as pessoas têm que entender que demônios mentem, sim, mente. E naquele momento, eu creio 100% que a espada de Deus estava sobre a cabeça dele. E aí ele disse uma coisa que eu fiquei impressionado. Ele disse assim, os demônios nele, nós vamos matar ele. Ele vai fazer um assalto. Esse jovem, ele era de uma organização na época. E ele disse ainda assim, os demônios, com a mão torta, de joelho, ele disse, ele está com 8 coletes. Eu falei, rapaz, demônios entendem de armamento. Aí começou, ele está com um 38, 6 janela, ele está com uma 12 repetidora, e tem 3 metralhadoras. Ele está com um armamento e nós vamos matar ele nesse assalto. Meu Deus. E só para resumir, por que eu digo que é difícil trabalhar no mundo espiritual, principalmente quando se trata de libertação? E aí, poucos dias depois, na mesma semana, esse jovem estava metralhado em um certo lugar aqui no Acre. Estava morto. E de repente uma pessoa me ligou, pastor Arnaldo, olha, eu vou falar o nome da pessoa aqui, porque isso aí eu falei em vários, no meu programa de televisão, já falei em muitos lugares, em rádio. O nome dele era Dudu, o Duduzinho de uma certa organização. Estava morto. E em poucos dias o demônio manifestou, os demônios, a legião disse que mataria ele. Eu estava indo deixar meus filhos no colégio. Deixei meus filhos no colégio e retornei ao local. Quando eu cheguei lá estava o Dudu, o Eduardo, num local desagradável. E quando eu olhei, vi uma mulher numa velocidade, correndo. Meu filho, e ela joga o corpo dela em cima do corpo do filho, que o corpo do filho estava cheio de bala. E eu me aproximei, eu falei, meu Deus, como é que pode o mundo espiritual, o demônio se manifestando, dizendo que ia matar? E o que é mais assustador? Que já chega a quase 200 pessoas. Meu Deus. Que demônios que se manifestaram e disseram, nós vamos matar ele. E o que eu faço agora? Eu gravo para depois mostrar. Teve um recentemente que ele chega, eu digo, olha, os demônios dizem que vão te matar, meu irmão. Não, pastor. As pessoas acreditam quando o senhor fala, pastor? No momento é algo assim, fica no inovador. choque. Eu peguei um agora esses dias, eu disse, olha, tu vai morrer em poucos dias, meu amigo. O que, pastor? Tu vai morrer em poucos dias. E sabe o que aconteceu? Eu peguei o celular dele, eu disse, se é verdade, vai acontecer agora, 1, 2, 3, e ele cai, e eu filmo. Quando ele levanta, não, pastor, isso é eu mesmo. Eu disse, isso é você mesmo. Segundo, caiu. Terceira vez, caiu. Pastor, eu vou morrer mesmo, o que é que eu faço para não morrer? O que é que eu faço para não morrer, pastor? Aí eu disse assim para ele, saia do crime. Ele disse, eu não posso. Mas por quê? Eu tenho um armamento, eu tenho muita droga, estou devendo. Eu não posso sair do crime. Eu disse, então, infelizmente, tu vai morrer. Então ele para agora, ele parou e disse, pastor, então é o seguinte, eu vou morrer, ele disse, vai. Eu vou doar essa Kombi para a igreja.
Glória a Deus. Doa a Kombi para a igreja. Eu vou doar essa caixa de som. Doa a caixa de som. Mas a questão não era a Kombi, não era a caixa de som. A questão era a vida dele. Ele fez outra pergunta. Pastor, eu estou separado da minha esposa, vai voltar para casa? Eu disse, vai voltar esse final de semana. A esposa voltou. Eles aceitam Jesus, pastor? Aceitam e se entregam. Mesmo assim, quando tem o demônio vem, diz que vai matar, que vai levar, que vai morrer assim, que vai morrer assado, eles não têm temor e não querem aceitar Jesus para serem salvos? É porque não entende, não tem um entendimento. Aí, para resumir essa história, eu estou falando aqui porque eu já falei em muitos meios de comunicação. O nome dele era conhecido como Bola, o Bola da Ivete Vargas, o Nego. E eu disse para ele, a tua esposa vai voltar. E isso foi uma sexta-feira. A esposa voltou no sábado. No velório, a esposa se aproxima e diz, pastor, o meu marido estava feliz porque o senhor disse para ele que eu ia voltar para casa. Pastor, no sábado, ele disse assim, antes da morte, disse assim, meu amor, eu vou gravar meu vídeo, vou entregar minha camisa, vou sair do crime. E ele disse isso no sábado. Deus me usou na sexta. Quando foi sábado pela manhã, quando foi sábado por volta das 17 horas, para uma moto, o garupa desce e executa o nosso amigo chamado Bola, o Nego do Ivete Vargas. E ele perdeu a sua vida. Eu estou falando aqui em nome de pessoas, porque isso aqui já foi falado em algumas igrejas. E lá no momento do velório, a esposa dele chega para mim e diz assim, pastor, o senhor é um homem de Deus, porque o senhor disse que eu ia voltar, ele acreditou, e aí ele estava decidido no domingo à noite para a igreja. Mataram o meu marido. O senhor acredita que, mesmo no leito de morte, assim, na iminência da morte, Jesus ainda pode salvar? Pode, porque quando estava Jesus na cruz, Dimas do lado direito e Jetro do lado esquerdo, eles estavam na cruz do Calvário. E aquela cruz simbolizava a nossa salvação. Dimas disse assim para Jesus, Senhor, quando o Senhor chegar no paraíso, lembra-te de mim, Senhor. Dimas, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Jetro! Aí Jetro, eu estou falando assim para o pessoal que está me acompanhando, que está aqui no TikTok. Jetro disse, mas se tu realmente é o Filho de Deus, salva ti e depois a nós. Nos últimos minutos, Dimas, Jesus liberou uma palavra dizendo, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Dimas foi salvo naquele momento. Porque diante das circunstâncias, o próprio Deus prepara o momento para o camarada, mesmo baleado, E eu creio 100% que o Bola, lá do Ivete Vargas, no primeiro de disparo, porque foram 8 disparos de .40 no corpo. Na hora que ele cai, no primeiro tiro ele lembrou, o pastor disse que eu ia morrer. E naquele momento ele entrou num processo de arrependimento. E aí há a salvação. Meu Deus, e Deus é um Deus misericordioso. Então, todo aquele que mesmo diante de um acidente de carro, ou diante de alguém atirando, ele tem poucos segundos para entrar num processo de arrependimento. Vamos lá. Porque lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, disse, se tu crer e for batizado, tu serás salvo, se não crer, já está condenado. Dimas foi batizado nas águas? Não, porque Dimas era um saqueador do deserto. Ele não tinha aceitado Jesus, não tinha sido batizado nas águas, mas lá na cruz do Calvário, ele disse, Senhor, ele entra no nível de arrependimento, de renúncia, ele se entrega no corpo dele, a alma dele. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Aí o Senhor diz assim para ele, hoje mesmo, estarás comigo. Tu vais estar comigo no paraíso. Então a salvação foi naquele momento. Pastor, o senhor acredita que nós estamos vivendo, só para encerrar, nós estamos vivendo o avivamento da igreja?
É porque assim, ó, o avivamento, ele vem quando você corresponde à vontade de Deus. E nós estamos vendo agora, não é o avivamento. Nós estamos diante de situações tão difíceis, nós estamos vendo aí a igreja que somos nós somos a igreja. A maioria das pessoas estão dentro das igrejas, distanciado. Elas mentem, elas enganam, elas manipulam. Tem mulheres trocando de marido trocando de mulheres, o escândalo está estabelecido. A gente está vendo hoje absurdos acontecer. Está aí o Francisco de Oliveira Condes. 99% daqueles homens eram evangélicos. Nós estamos vendo aí aproximadamente, se eu não me engano, 400, não sei se é 1.000 ou 400 milhões de pessoas distanciadas. Você pode ver, tem um site, WW Gospel, um site um site gospel que tem uma população muito grande de pastores, levitas, de homens e mulheres que pregaram. Só aqui na nossa região, que é Acre, tem uma multidão de pessoas distanciadas. E o mais assustador, que a maioria dessas pessoas estão dentro da igreja. Amém. Nós vamos encerrar o nosso podcast e vou pedir para o pastor Arnaldo Barros orar para a gente, orar para você que está precisando daquela oração. Mas siga a nossa página, curta, compartilhe. Coloque lá o seu nome embaixo, a sua pergunta, a pessoa que você quer que seja entrevistada aqui conosco. Amém? Pastor, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua presença aqui hoje. Eu vou pedir para o senhor orar, fazer aquela oração para aquela pessoa que está precisando hoje, ouvir aquela palavra de fé, de esperança, de renovo. Amém? Amém. Vamos orar, nós cremos no poder de Deus. Pai, nós cremos, acima de tudo, que o Senhor é poderoso, fiel e justo para cumprir com a sua palavra. Eu creio que é uma multidão aqui nos acompanhando através desse podcast. Eu creio, Senhor, que o Senhor está restituindo relacionamentos, casamento. O Senhor entra em providência em todas as áreas. Cura, Senhor, traz prosperidade, paz, alegria e muitos anos de vida. Eu quero profetizar, Senhor, que nesse exato momento, que pessoas serão curadas agora de uma forma tremenda, que toda obra de macumba, de feitiçaria, Pai, toda ação do diabo na vida dessa pessoa, que essa pessoa seja agora tocada pelo Teu poder, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.